A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, tá? Estamos ainda no estudo bíblico número 1, falando acerca da criação de todas as coisas. Então, iniciamos aí uma abordagem mostrando a grandiosidade da criação divina. Mostramos aí diversos eventos, diversas manifestações que de fato falam conosco profundamente acerca da grandeza do nosso Deus, do poder do nosso Deus. E começamos a analisar alguns textos bíblicos, algumas teorias que são construídas para interpretar os textos iniciais, textos de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, continuidade desses versículos, chegando até a criação do homem. E depois vamos falar acerca do descanso, acerca do sábado, e o que é o significado real, autêntico do sábado dentro do cristianismo, tá? Aquilo que Cristo nos comunica em relação ao posicionamento correto diante do sábado, diante do descanso divino. Cristo sendo Ele mesmo o nosso descanso, sendo Ele aquele que tem autoridade sobre o sábado. Então, antes dessa questão do sábado, dando continuidade aqui a esse estudo que já iniciamos, quero trazer aqui mais algumas contribuições. Eu quero dar continuidade aqui, passando então essas contribuições que eu quero comunicar a vocês, tá certo? Já analisamos aí bastante da obra de Stanley M. Orton, a Teologia Sistemática. Juntamente a ela também acrescentamos textos notas da Bíblia Palavra-Chave, notas muito esclarecedoras em relação aos termos empregados aí quando lemos os versículos iniciais de Gênesis, vimos aí alguns versículos alguns termos no hebraico que são muitas das vezes distorcidos, e com isso constrói-se algumas teorias acerca da criação que na verdade não respeitam a Bíblia Sagrada num todo, dentro de toda a sua argumentação para construir então uma doutrina. Então temos a teoria da lacuna, por exemplo, já estudamos um pouco acerca dela, vimos que ela promove um tipo de interpretação que não vai ter grande respaldo, fazendo uma exegese dos próprios termos utilizados. Vimos o borru e o torru como vazio e sem forma, e como a teoria da lacuna tenta favorecer uma visão de que estava vazio e sem forma por causa do chamado dilúvio de Lúcifer, que é construído principalmente por Dake, na sua Bíblia, a Bíblia comentada de Dake, e também Scofield, que fala principalmente da lacuna, de que haveria então uma lacuna de milhões de anos entre a criação dos céus e da terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2 era sem forma e vazia, sendo esse sem forma e vazia um resultado de uma destruição de um mundo anterior, de um mundo que foi então extinto por causa desse chamado dilúvio de Lúcifer. Então vemos aí que essa interpretação, por mais que tenha sido adotada durante muito tempo, muitos teólogos abraçaram, ela inclusive se propunha a trazer uma explicação para a existência de fósseis, para a cronologia científica que promove a ideia de que o mundo foi criado há bilhões de anos. Então muitos teólogos abraçaram essa perspectiva na esperança de conciliar a Bíblia com essa visão científica, com essa perspectiva científica. Mas vimos que, analisando exegeticamente, não tem como sustentar esta visão, essa teoria da lacuna. O criacionismo Fiat, também o criacionismo da Terra Jovem, que está associado, que vemos aí a criação da Terra dentro da sua estrutura pronta, mas se analisarmos essa estrutura, seriam necessários para ela chegar à constituição em que ela está, uma vez que foi criada por Deus pronta. Se ela fosse, vamos dizer assim, evoluir naturalmente para chegar a este patamar, seriam necessários milhões ou bilhões de anos. Então, esta análise é feita uma vez se analisando a estrutura pronta e o tempo que seria necessário para que ela chegasse até o patamar em que está. Todavia, a Bíblia Sagrada nos indica, nos aponta o fato de que Deus de fato criou todas as coisas pela sua palavra, tá? Então temos a perspectiva bíblica da criação de Deus a partir da autoridade da sua palavra, quando ele ordenou veio a existência pronto. Então por isso criacionismo na Terra Jovem é uma das propostas. E outra criação progressiva que também analisamos, e procura conciliar, encaixar dentro da perspectiva da narrativa da criação bíblica, aquelas teorias científicas que apontam aí milhões ou bilhões de anos para o desenvolvimento natural dos organismos, e do ecossistema.
Então eles tentam como que uma conciliação entre o sistema, essa perspectiva científica e a perspectiva bíblica, conforme indicada no texto de Gênesis. Então é uma tentativa de conciliação. Vou passar adiante, aqui também já fizemos a leitura, acerca desses argumentos que fortalecem a ideia de uma terra jovem. Então, da mesma forma como vários campos da ciência são utilizados para a tentativa de construção e de prova, tentativa de construir provas para sustentar esses argumentos de uma terra antiga com milhões ou bilhões de anos, da mesma forma esses mesmos campos da ciência fornecem outras evidências que podem contrastar com aquelas e podem até mesmo refutar aquelas e fortalecer a ideia da existência, na verdade, de um universo recente, um universo aí que varia, para essa perspectiva científica, de uma terra antiga ou de uma revolução randômica até sem orientação, entre 4,5 e 20 bilhões de anos, e na perspectiva do design inteligente e do criacionismo de uma terra jovem, teríamos aí então 20 mil anos, para a existência do universo, tá ok? E aí temos as argumentações de cada lado, e como de fato esse criacionismo da terra jovem também tem seu rol de argumentos fortíssimos aí dentro de diversos campos da ciência. E eu quero trazer outra contribuição aqui agora de um autor judaico, tá? Uma mentalidade judaica, analisando esses textos de Gênesis. Então eu quero trazer aqui o comentário de Rashi, que foi um importante comentarista da lei, um grande sábio judeu, muito importante, tá certo? E os comentários deles foram preservados em muitas obras. Está presente no Talmud, está presente aí na Guemará, e também está presente aqui no comentário à Torá, tá certo? Eu vou utilizar aqui esta edição da Mahanayot, na página 10 e 11, ele falando acerca do texto que traz para nós a narrativa da criação. Então ele adota uma perspectiva de abordagem sobre esses textos que desfavorece uma visão extremamente literalista. Então é interessante também observarmos esses pontos de vista, porque, como li no Dicionário de Cristianismo e Ciência, existe dentro dessa perspectiva do criacionismo da Terra Jovem, por parte de alguns defensores dela, um excesso de literalismo, tá? E temos que ter a compreensão de que muito daquilo que está descrito ali não é que está descrito de forma incorreta, mas está descrito na perspectiva do seu autor. Então, o Espírito Santo inspirou seu autor, inspirou o autor bíblico para construir essa narrativa, para descrevê-la, para colocar dentro do texto. Só que obviamente o autor tinha suas limitações devido à época em que vivia. Então vivia há muito tempo antes de Cristo, então não tinha os recursos científicos, não tinha uma linguagem mais acurada, uma forma de pesquisa, uma forma de investigação. Logo ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falou acerca de verdades reveladas por Deus, mas a sua linguagem era limitada e a sua perspectiva também era limitada. Então temos que entender que um excesso de literalismo faria com que exigíssemos do autor o que não era possível cobrar para a sua época, o que não era possível exigir para a sua situação. Então temos que partir da perspectiva de que Moisés, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos descrever toda essa narrativa aqui, ele está pelo menos 1500 anos antes de Cristo, tá ok? Então ele está em época muito cedo na história, muito distante de nós, muito recuado no tempo. E ele, claro, obviamente vai usar a linguagem que é possível para a sua época. Então temos que ter um cuidado com o excesso de literalismo na análise dessa linguagem. Temos que entender que o autor está falando dentro do seu contexto. Tá? Então temos que entender o contexto no qual está inserido o autor bíblico que foi inspirado. A inspiração do Espírito Santo de Deus sobre ele é divina, o texto é teopneustos de fato, é inerrante, só que ele tem que ser lido dentro do contexto do autor que trabalhou, que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para trabalhar nesta grande obra. Então o comentário de Rashi aqui na página 10 é interessante ele analisando essa questão. Ele diz, no princípio criou, em hebraico Bereshit bara. Este versículo carece de uma interpretação especial, como nossos mestres de abençoada memória ensinam. Cartas de Rabi Akiva
letra Beit, Bereshit Bara 1, versículo 6 e Vaikra Rabá também, 36:4. Deus criou o mundo para a Torá, que é chamada de o começo do seu caminho, e para Israel, que é chamado o começo dos seus grãos. Contudo, de acordo com seu significado simples, leríamos da seguinte forma: no começo da criação do céu e da terra, a terra estava sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas. E Deus disse: haja luz. A Escritura não pretende ensinar a sequência da criação ou dizer quais coisas surgiram antes, pois se fosse para ensinar isso, deveria ter utilizado o texto primeiramente, ou Berishona. Ele criou os céus e a terra, já que o termo Reshit nas Escrituras só é usado quando está ligado à próxima palavra, segundo constatamos no tipo de construção gramatical dos versículos seguintes. No início, Bereshit, do reinado de Jeoiaquim. Ele está citando outro exemplo no qual é utilizado o Bereshit, né? No princípio, né, o Reshit, seu reinado. O início, Reshit, ou seu grão. Aqui também se utiliza Bereshit bara Elohim, como Bereshit Beró, no início da criação. E construção semelhante também se encontra no seguinte versículo. No início se fala do Senhor, no início da fala do Senhor a Osea, ou Oséias. Ou seja, no início da fala de Deus a Oséias. Disse o Senhor a Oséias, etc. E sem interpretarmos que o versículo pretende ensinar que o céu e a terra, foram criados em primeiro lugar e que o seu significado é, no princípio de tudo, ele os criou, alegando que há versículos em que a linguagem é abreviada e se omite uma palavra como em, porque ele não fechou as portas do meu ventre, sem me explicar quem fechou o ventre e como em. Também, né? Outro exemplo, carregará consigo as riquezas de Damasco, e não menciona quem vai fazê-lo, ou como em. Lavrará com touros, e não explica se um homem vai lavrar com um touro. E como também, né? Dizendo o fim desde o começo, e não explica desde o começo de que até o fim de que, até o final de que. Sendo assim, supondo-se que a Escritura indique a ordem da criação, seremos surpreendidos com a revelação de que as águas vieram primeiro, como está escrito, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, enquanto ainda as Escrituras nem haviam revelado quando a criação da água ocorrera. Disto decorre que as águas antecedem a terra, além do que as águas foram criadas a partir do fogo, além do que os céus foram criados a partir do fogo e da água. Assim, necessariamente, temos de admitir que essas Escrituras não se destinam a ensinar a respeito da sequência do que foi anterior ou posterior nos atos da criação. Então, trouxemos aqui essa narrativa a fim de estabelecermos aí algumas comparações e vermos como os autores importantes lidam então com o texto sagrado, né? Então trouxemos aqui o posicionamento desse sábio judeu, né, de Rashi, para mostrar que ele de fato olha para esse texto de Gênesis e essa forma como Moisés se expressa em relação a todo o ato criador de Deus, com o devido cuidado de não literalizar extremamente, no sentido de estabelecer aí uma ordem sequencial lógica, tá? Então ele, na visão dele, tá? Na visão de Rashi, não era necessário esse extremo literalismo, era necessário entendermos de uma forma tão, vamos dizer assim, tão enérgica, tá? Uma forma tão rígida. Inclusive ele até menciona que, partindo então desse pressuposto de que seja uma ordem, teríamos então um oceano primevo, tá? E na verdade essa ideia do oceano primevo ele está presente em diversas culturas, né? Diversas culturas olham também para o processo da intervenção da cosmologia, né, da criação de todas as coisas, a partir de um oceano primevo, no qual a matéria ainda não tem uma forma definida. Então tudo está um tanto misturado, está caótico. E a partir desse caos é que vem uma ordem. E muitas das vezes essa ordem ela decorre de uma guerra entre deuses, tá, ok? Então uma visão panteísta, né, da cosmologia, a criação de todas as coisas, e a cosmogonia também, a origem dos próprios deuses. Então tem diversas mitologias que trabalham a partir dessa base em comum, de que tudo
veio de um princípio caótico, né, de um princípio que estava imerso dentro de um oceano primevo. Esse oceano primevo seria então a própria representação do caos inicial. Então Rashi ele começa a argumentar nesse sentido e ele dá ênfase à questão de que o mais importante é vermos o poder, né, de Elohim. O mais importante é vermos o poder criador de Deus, que agora vai tirar tudo do caos e colocar então em ordem. Agora, óbvio, nós vamos avançar na leitura acerca desses textos que são fundamentais, que são importantes, e o posicionamento que adotamos diante deles vai marcar toda a maneira como nos relacionamos com o texto sagrado. Inclusive, agora há pouco estava vendo alguns vídeos que foram recomendados para mim, o pastor Adelício. Ele viu o primeiro trabalho e fez algumas recomendações, né, acerca de um grande autor chamado Adalto Lourenço. De fato, né, eu já tinha conhecimento dele e agora vi também alguns outros livros, adquiri um dos livros dele. Estou para adquirir um outro livro dele também, Gênesis 1 e 2, adquiri Como Tudo Começou. E de fato, vi algumas palestras dele e estava assistindo agora há pouco. E ele vai agora, não apenas nessa perspectiva, né, conforme abordado aqui por esses importantes autores, mas ele vai trazer a sua própria contribuição do seu campo científico e vai inclusive desmistificar alguns pressupostos científicos que até então eram adotados como verdade final, né, como uma verdade absoluta, um posicionamento que era não colocado como apenas uma teoria, mas uma verdade final acerca, né, da origem de todas as coisas, como por exemplo acerca da origem randômica de todas as coisas, né, a origem não orientada. Acerca do evolucionismo, a evolução natural das espécies, a macroevolução. Então todas essas coisas agora elas serão subjugadas, serão escrutinadas a partir do conhecimento, né, que detém uma pessoa especialista, no caso o professor Adalto Lourenço, que conhece, né, a área da física, também vai discutir um pouco dentro da biologia, mas muito mais profundamente dentro da área da física. Vai, a partir do domínio que tem, dessa linguagem, dessa ciência, né, dessas informações, vai ver algumas incoerências presentes nesses pressupostos e vai também comparar o relato bíblico, né, essa narrativa bíblica, a esses processos, né, a essas informações, a essas investigações, né, que foram obtidas, né, pelo meio científico e que de fato corroboram a narrativa bíblica, que de fato corroboram o entendimento bíblico. E aí o professor Adalto Lourenço, bastante corajoso, ele de fato se posiciona, ele não fica em cima do muro, ele toma uma posição e a posição dele de fato é afirmar a literalidade do texto sagrado. O texto sagrado de fato ele faz uma narrativa, ele não dá uma explicação científica. Eu acho que nesse ponto a gente pode até olhar um pouco aqui também para o texto de Rashi, tá? Então ele diz: a Bíblia Sagrada não vai se dispor a dar uma explicação científica, porque não é o seu propósito. Ela nunca elencou para si esse propósito, ela nunca se posicionou, Deus nunca prometeu dar uma explicação científica acerca dos seus atos criadores. A Bíblia Sagrada nos revela os seus atos criadores. Então a Bíblia Sagrada nos aponta, foi desta maneira. Foi Deus que criou, uma inteligência que conduziu tudo isso aqui, a palavra criadora de Deus, o poder de Deus que trouxe tudo isso aqui à existência. E ordenou para que fosse possível nossa existência, coexistência com demais seres e glorificar a Deus dentro desse sistema por ele criado. Tá, ok? Então temos aí a Bíblia Sagrada nos dando a narrativa, nos dando aí a declaração. Mas com relação a explicações, aí teremos outras ferramentas, né? Teremos outras linguagens. Por exemplo, a física. A física nos dá grandes contribuições para entender que aquela narrativa é coerente, para entendermos que aquela narrativa faz sentido. E aí, claro, não exagerando no excesso de literalismo, entendendo as limitações do autor dentro da sua época, tá certo? E percebendo principalmente tudo aquilo que é coerente dentro daquilo que nos é informado. Então, dentro daquilo que ela se propôs informar, informou corretamente, tá certo? É isso que vamos avançar aqui na nossa investigação. Então, o comentário de Rashi já é interessante, já é importante para nós, vemos também essa perspectiva judaica. Mais para frente, quero trazer comentários de São Jerônimo, tá? Comentários de Matthew Henry, comentário NVI, quero trazer assim, fazer um diálogo, comentário de Champlin, fazer um diálogo entre esses comentaristas aí para enriquecer cada vez mais o seu entendimento acerca da Sagrada Escritura. Esse é o grande propósito aqui desse projeto, tá? Então,
Não é dizer que esse é um estudo definitivo, final, mais extenso. Não, é um estudo mínimo, tá? É um estudo feito assim com bastante cuidado, mas ele não avança tanto assim. Mas ele pretende pelo menos dar algum subsídio, né, e pretende abrir, né, abrir essa discussão, né, abrir esta valorização da abordagem do texto e da observação dele a partir desses diversos comentaristas e utilização desses recursos. Tá? Então o nosso propósito é que a Bíblia Sagrada seja de fato comunicada, explorada, estudada, examinada, que de fato nós possamos aprofundar cada vez mais no conhecimento da Sagrada Escritura. Para tanto, seguimos adiante e eu quero agora trazer algumas contribuições de Champlin. É um comentarista muito importante, muito utilizado no nosso meio. Agora, claro, temos algumas ressalvas em relação a algumas posições dele. E é interessante que ele vai fazer um contraponto. Então trouxemos aqui Stanley, tá? E colocou aqui algumas teorias, né? Alguns posicionamentos. Trouxe aqui o Dicionário de Cristianismo e Ciência. E estamos começando a colocar também um pouco do posicionamento de Adalto Lourenço. E, por exemplo, Adalto Lourenço, né, pelo menos daquilo que eu entendi das suas palestras, ele se posiciona no sentido de entender a Bíblia dentro de uma literalidade, favorecer uma literalidade, a não ser quando a própria Escritura nos dê sinais de que está usando uma metáfora, está fazendo uma alegoria, mas é a própria Bíblia que indica essa alegoria ou essa metáfora. Tá? Agora, ficar alegorizando todas as passagens bíblicas, isso aí é um subterfúgio para você tentar manipular a Sagrada Escritura, modelar, né, fazer com que ela seja flexível a teorias externas que na verdade se apresentavam como verdades absolutas e que não são, na verdade não gozam de toda essa autoridade, como pessoas capacitadas estão demonstrando. Então, antes, darwinismo era a religião, a evolução das espécies era uma espécie de Bíblia, né? Essa teoria era uma verdade fundamental. E aí os próprios cientistas, analisando, vendo as probabilidades, a gente vai ver aqui o livro dele, Como Tudo Começou, ele vai ver que analisando logicamente, percebe-se que essa teoria não tem sustentação. Essa teoria de que todos os animais vieram de uma espécie só, que há um desenvolvimento de diferentes espécies a partir de um único ser, de um surgimento não orientado para todas as coisas, uma evolução natural, eles vão desenvolver a ideia de que, analisando logicamente esses posicionamentos, eles não se sustentam. Tá, okay? Então não é a questão, não é a Bíblia condena, então por isso temos que jogar fora. Não, é uma questão de uma análise a partir de conceitos científicos, a partir de dados, a partir de lógica, tá? Lógica científica. Então observa-se que não fazem sentido, né? Não se sustentam. Assim ele vai contra-argumentar, olhando para o texto bíblico e buscando nele, né? Verificando nele se ele de fato apresenta uma narrativa que seja coerente. E aí quando o texto bíblico, corroborado por essas evidências científicas, por essa análise lógica, mostrará então o quanto é coerente. Agora, aqui em Champlin nós temos ainda aquele movimento de aproximar a narrativa bíblica de algumas teorias científicas. Aí temos, por exemplo, argumentos favoráveis à evolução teísta, que é o que eu quero ler aqui, na página 609 do volume 2 da Enciclopédia de Teologia, Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, tá? A partir da página 609, que diz: o problema das origens. A evolução aos moldes de Darwin procura dizer que a matéria evoluiu até chegar às espécies biológicas, mas nada diz sobre a origem da matéria. Outros evolucionistas pensam que a matéria originou-se da mente, conforme se vê na discussão sobre a segunda seção desse artigo. O que está em jogo é a exatidão da narrativa do livro de Gênesis sobre a questão da origem das espécies físicas, ou sobre o modus operandi desta origem. Os teólogos que insistem em uma interpretação literal do relato de Gênesis defrontam-se com uma série de problemas. É óbvio, esses problemas são trazidos por quem? Por uma perspectiva científica que indica que a Terra, na verdade, tem milhões ou bilhões de anos, tá? Conforme aquilo que já discutimos acerca do criacionismo da Terra jovem. Então, Deus criando as coisas prontas
Obviamente que estas coisas que foram criadas prontas necessitariam de milhões ou bilhões de anos para serem constituídas como estão, se evoluíssem naturalmente, tá? Então tudo em cima de hipóteses, tá? Visto que o relato bíblico é similar em certos pontos críticos, o relato bíblico seria então similar às histórias de criação dos mitos pagãos. Então uma aproximação entre os relatos bíblicos e as histórias de criação dos mitos pagãos, tá? Então temos aí alguns problemas conforme ele coloca aqui, né? Dentre os problemas, um seria esse, uma certa aproximação entre a narrativa bíblica e os mitos pagãos. Temos ilustrado amplamente essa questão nos artigos sobre a cosmologia, criação, Adão, Eva e Jardim do Éden. As tentativas de certos pensadores que querem fazer o mundo estar apenas com 6.000 anos de existência são por demais ridículas para merecerem consideração séria. Pronto, então, o posicionamento tomado por Champlin é esse. Ele despreza totalmente, né, a perspectiva da criação da Terra jovem. Ele já se posicionou de uma forma bastante enfática aqui, né? Ele não fica em cima do muro, tá? Ele de fato se posiciona chamando mesmo de ridículo. Sabemos que a luz de estrelas e galáxias com 16 bilhões de anos-luz está chegando até nós. Portanto, a criação do universo deve ter pelo menos essa antiguidade. Os argumentos em prol de uma criação jovem ignoram convenientemente esses fatos, embora penetrem elaboradamente no aspecto biológico do problema todo. O que estou dizendo aqui é que todo teólogo honesto que encontra problemas quando se trata das origens. Talvez, afinal de contas, a resposta é que simplesmente não saibamos o que realmente sucedeu. Todavia, isso não nos impede de tomar a posição teísta, declarando que, embora o modus operandi do começo das espécies continue uma questão misteriosa, sabemos que o poder de Deus está por detrás de tudo. Então, você percebeu o caminho que ele vai tomar, né? Ele, de fato, endossa essas teorias científicas que comunicam, né, ter o universo pelo menos bilhões de anos a partir dessas análises que foram feitas, né? E aí colocamos o quadro anterior, tirado do Guiel Wilmington, a comparação entre os argumentos, os campos científicos, seus argumentos, e dentro dos mesmos campos científicos, argumentos que contraditam. Argumentos que contraditam a antiguidade, né, essa extrema antiguidade para o universo. Argumentos que favorecem a ideia de um universo bem mais recente, né, com 20.000 anos e não milhões. Tá? Então temos aí esses argumentos que são apresentados ali, mas que são descartados aqui então por Champlin. Ele prefere se posicionar de fato endossando, né, essas argumentações, essa posição tomada em alguns campos da ciência, e adaptar então a narrativa bíblica a essa perspectiva. Então ele vai dizer, olha, a ciência disse que são bilhões de anos, ponto final. Então a narrativa bíblica ela terá que sofrer alguns ajustes de leitura, tá? Então não é que ele vai adulterar o texto, não, mas ele vai olhar para o texto com outra visão, vai olhar o texto de uma outra maneira. Ele vai, vamos dizer assim, tirar certo grau de literalidade, tá? Ele vai começar a alegorizar. Modernização da antiga cosmologia dos hebreus. Meus amigos, os antigos hebreus simplesmente não acreditavam no que hoje em dia se diz nas igrejas evangélicas a respeito das origens. Um problema só com esse ponto de vista aqui. Quem disse que os judeus são donos da verdade absoluta? Então, muitas das vezes, tem ouvido pessoas se posicionarem dessa forma. Então, você, por exemplo, traz a questão Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz, tá? Elohim, deuses. E aí, se você buscar Rashi, se você buscar Akiva, se você buscar comentaristas judeus, obviamente ele não verá a trindade ali. Ele dirá que Deus está falando com os anjos, ele dirá que é um plural majestático. Obviamente, é o posicionamento deles em relação ao texto, tá? É coerente com a teologia deles. Eles estão falando dentro da coerência da perspectiva bíblica que eles têm sobre Deus. Agora diga para mim, você acredita ou não na Trindade Divina? Você acredita ou não que existe um Pai, Filho e Espírito Santo, que eles são um só Deus em essência? Se você acredita, qual é a dificuldade de você ver nesse plural uma pluralidade de pessoas, mas uma unidade divina?
Inclusive, Adalto Lourenço vai trazer uma explicação muito interessante acerca disso, sobre essa questão. São 3 pessoas mais um Deus. Ele mostra a figura do triângulo. Existem 3 retas, mas existe uma forma. É um triângulo só. Não são 3 triângulos. Você soma 3 retas, mas você produz um triângulo. Então é interessante vermos aí essas argumentações. Elas são bastante esclarecedoras. Então, óbvio, se você partir da perspectiva hebraica, eles não vão endossar. Só que quem disse que eles são donos da verdade absoluta? Quem disse que eles são conhecedores de todas as coisas? Então, eles de fato conheceram boa parte. Só que a revelação divina na Escritura é progressiva. Ela teve continuidade. O Senhor Jesus Cristo veio e trouxe um esclarecimento maior sobre aquilo que haviam compreendido mal. Então, muitas das vezes os profetas falaram, mas não foram muito bem compreendidos, até que o Senhor Jesus Cristo, na sua revelação, na sua manifestação, trouxe esclarecimentos muito melhores e revelou ainda mais outras verdades através dos seus apóstolos, né, que construíram aí todo o Novo Testamento a partir dessas revelações do Senhor Jesus Cristo, as suas palavras, seus ensinamentos, a consequência desses ensinamentos na vida prática. Temos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, João, tá ok? Então, temos uma revelação progressiva. E aí, nessa revelação progressiva, temos, por exemplo, no Novo Testamento, um entendimento muito melhor acerca de Deus. Porque o Filho de Deus se manifestou a nós. E ele mostrou, ele é ao mesmo tempo divino e humano, porque ele encarnou. O processo da kenosis, esvaziou-se, né, da sua glória, mas não da sua deidade, desceu até nós, viveu como servo, morreu com morte de cruz, ressuscitou ao 3º dia, e é dele todo o poder no céu e na terra. E ele que vai abrir o livro e julgar todas as coisas. Moisés não tinha como saber disso. Isaías não tinha como saber de tudo isso. Eles receberam parte da revelação. A revelação teve continuidade. Então, obviamente, o judeu não vai endossar isso, mas isso não é um grande problema, porque ele não tinha a totalidade da revelação. E eles não são o dono da verdade absoluta. Tá ok? Então ele começa aqui, né, nessa questão. Vai levantar essa questão dos hebreus, né? O que eles acreditavam tem sido distorcido e adaptado. Pronto, então nós teríamos que ser fiéis, absolutamente fiéis ao que eles acreditavam, né? Como se eles fossem os aferidores da verdade, né? Por isso que eu trouxe aqui Akiva. Então Akiva tem a posição dele em relação a Akiva não, Rashi. Eu trouxe aqui Rashi. Rashi tem a posição dele em relação a esta leitura. Eu disse, essa é a opinião de Rashi, não necessariamente é a verdade absoluta. Nós vamos ver a perspectiva dele, alguma coisa há de realidade nisso, de útil, né, de coerente, mas não temos que endossar a totalidade da sua opinião. O que eles acreditavam tem sido distorcido e adaptado. Desse modo, suas crenças são modernizadas, a fim de fazê-las harmonizar-se com a ciência moderna e com a teologia moderna. Ver o artigo sobre astronomia quanto a uma demonstração sobre isso. Os teólogos honestos precisam enfrentar questões como essas, problemas com a evolução. Os próprios evolucionistas concordam que as evidências de que dispõem não são conclusivas, mas tão somente indicativas. Alguém já disse, os criacionistas têm certeza sem evidências, os evolucionistas têm evidências sem certeza. Bom, aí, né, tem certos criacionistas. A gente vai ver aqui que dentro de criacionismo nós vamos ter algumas posições, né? Vamos ter criacionismo científico, criacionismo religioso e criacionismo bíblico, tá? E aí, contribuição do professor Adalto Lourenço. Tá? Então temos aí alguns criacionismos, não é só pegar o título criacionismo, o rótulo e jogar tudo nessa conta, porque tem diferentes formas de se adotar o criacionismo. Existe, por exemplo, o Adalto Lourenço, criacionismo científico. Ele não está interessado em provar que Deus existe, ele não está interessado em provar coisas sobrenaturais. Ele está interessado sim em observar, né, observar a cosmologia, tá? Observar os dados e a partir desses dados tirar conclusões. E essas conclusões muitas das vezes contrastam com aquilo que a ciência afirmava sobre a origem randômica, né? Sobre a origem não orientada, sobre a evolução das espécies. Contraditam muitas das vezes esses pressupostos que eram tidos como verdade absoluta, tá? E aí a partir essas evidências levantadas por esse criacionismo científico, pode-se endossar a narrativa bíblica. Não, o interesse deles não é esse, mas pode-se endossar a narrativa bíblica. Tem servido então de muito respaldo, né, para essa narrativa. Vamos ver aqui. Os teólogos honestos precisam se deparar com essas questões. Vamos continuar, deixa eu só localizar.
Me perdi um pouco. Teologia moderna, demonstração, problemas de evolução. Concordo que as evidências, já li isso aqui, os evolucionistas têm evidências sem certeza. Se tomarmos um ponto de vista simbólico ou alegórico acerca do relato de Gênesis, simbólico ou alegórico, veja só. Então essa declaração torna-se adequada. Mas se assumirmos uma posição literalista, tropeçaremos no problema que temos sugerido ao leitor no artigo sobre astronomia e em outros artigos mencionados sobre o segundo ponto acima. Da matéria morta à matéria viva. Se aceitarmos a evolução, então teremos de aceitar que a vida biológica pode, de alguma maneira, derivar-se de certas reações químicas ainda desconhecidas. É verdade que faz pelo menos 20 anos agora que certas formas primitivas de vida foram produzidas por reações químicas. Porém, isso ainda está a grande distância de explicar o homem, embora para alguns estudiosos seja um passo inicial promissor. Os evolucionistas teístas, tá? Não se sentem perturbados diante disso. Eles dizem que o homem está simplesmente aprendendo algo sobre os blocos de construção que Deus usou quando produziu a vida. Também supõem que a mente divina esteve por detrás da questão inteira, pois do contrário não haveria os blocos de construção com que começar, e nem a inteligência necessária para produzir toda aquela maravilhosa complexidade que todos podemos contemplar. E vemos o papel do cientista criando todo um laboratório, uma observação controlada, né, os meios favoráveis para que aquelas reações possam ser desencadeadas. Há uma inteligência ou não conduzindo todo o processo. Então o evolucionista teísta, ele vai utilizar, né, vai se valer desses argumentos. Eis uma inteligência condutora. Aí ele vai alegorizar a narrativa e falar, ó, não adianta literalizar isso aqui. Não adianta tomar isso aqui como uma descrição exata. Isso aqui são simplesmente algumas referências simbólicas, tá? Então, quando se fala um dia, não é necessariamente um dia, simplesmente é uma divisão. Houve um ato criador em relação aos animais, houve um ato criador em relação à biosfera, né? Às plantas, né? Aos animais marinhos, às aves, tá? Então, houve aí, dentro desse ato criador, cabe, por exemplo, aí um processo que se desencadeia por milhões de anos. Falar em centenas de anos não é nada, né? Que se desencadeia por milhões de anos, no qual esses seres vão se desenvolver, depois virá outro processo evolutivo. Então eles tentam conciliar, tá? O evolucionismo teísta, ele endossa, né, essa perspectiva científica e ele tenta adaptar a Bíblia então a essa narrativa, tá? Alegorizando, né, lendo a Bíblia como simbólica e não literal. Veja só, da simplicidade para a complexidade. Será realmente verdade que no começo havia apenas formas de vida simples, mais simples, das quais evoluíram formas de vida mais complexas? Os criacionistas respondem na negativa, mas os evolucionistas oferecem um monte de evidências em apoio à sua resposta positiva. Seja como for, a imensa complexidade e inteligência que podemos observar na natureza certamente fala sobre mente e inteligência por detrás de tudo, e não de simples forças mecânicas. A evolução mecânica, sem qualquer diretriz inteligente, requer um bocado de credulidade para ser aceita. É interessante também Adalto Lourenço falando acerca de um outro tipo de religião chamado ateísmo. Então ele fala, ateísmo nada mais é do que um outro tipo de religião, uma vez que se requer fé para se acreditar em seus pressupostos, por exemplo, de que não existe Deus e que tudo surgiu do acaso. Então não há provas científicas, não há provas empíricas, não há análise empírica sobre essas alegações. Então são declarações de fé, né? São mandamentos da Bíblia deles, sobre os quais cabe a fé daquele que a adota. Tá? Então é um tipo de religião, religião do não Deus. Né? Então acredita-se no nada e no acaso. E esses são, né? O nada é o seu Deus, o acaso é o seu Espírito Santo. E por aí vai, né? O seu processo no qual eles desenvolvem o seu tipo de religião. Isso significa que os advogados desta modalidade de evolução são céticos cheios de fé. Seleção natural. Há 3 problemas sérios que envolvem esse conceito. O primeiro é que, mesmo apenas oculta a ignorância, dando um nome de um mistério oculto, a menos que admitamos que há uma inteligência envolvida em tudo. Seleção mecânica é uma contradição de termos, somente uma mente é capaz de selecionar. Em segundo lugar, essa ideia nada faz para explicar
o impressionante desígnio que há na chamada matéria inanimada. Em outras palavras, desde a matéria inanimada já encontramos um desígnio, mas então, nas formas biológicas, haveria um retrocesso para a seleção natural. É claro que a mente já fizera muita coisa no campo do selecionamento, antes da seleção natural começar, mas isso é ignorado dentro da expressão absurda seleção natural. Em terceiro lugar, é lógico supormos que a mesma inteligência que opera sobre a chamada matéria inanimada também opera sobre as formas biológicas. A teoria da evolução não tem podido dissipar os mistérios envolvidos. Isso significa que, quando muito, essa é apenas uma teoria, essa é apenas uma teoria tentativa, uma tentativa teórica, né, e muito incompleta. A evolução depende do empirismo. Estamos falando aqui sobre a variedade darwiniana, mecânica do conceito. Darwiniana mecânica do conceito. Não há dúvida de que a experiência demonstrou que ninguém pode explicar adequadamente o mundo e nem examinar bem os mistérios se apelar somente para o empirismo. Há contribuições que também são feitas pela razão, pela intuição e pelas experiências místicas. Essas nos dão boas evidências em favor da existência de entidades não materiais, incluindo, acima de tudo, a alma humana. A própria ciência poderá vir a ser a campeã que finalmente demonstrará a dimensão não material do homem. Veja os artigos sobre parapsicologia e sobre as experiências perto da morte. Quanto a evidências, qualquer teoria que ouse falar sobre o homem, utilizando-se apenas de métodos empíricos e então convenientemente ignore o que o próprio empirismo diz sobre a imaterialidade, tem que enfrentar invencíveis dificuldades. Então temos aí que esse processo, conforme está sendo descrito por ele, de empirismo, dessa investigação empirista, não é suficiente para sanar todas as dúvidas, para dirimir todas as dificuldades apresentadas aí na tentativa de uma explicação totalmente empírica, totalmente materialista acerca da existência. Então eles não têm como apresentar uma teoria sustentável, que explique aí toda essa imensa complexidade da criação, da existência. Em algum momento vão ter que apelar para um argumento de fé, vão ter que apelar para algo que não está enquadrado dentro da investigação empírica. A declaração final diz: é mistério, uma tremenda credulidade para alguém acreditar na evolução puramente mecânica, postulada por alguns evolucionistas. A evolução teísta poderia estar com a razão, não criando qualquer problema teológico, se tomássemos o ponto de vista alegórico de Gênesis. A Igreja Católica Romana, através de seus apologistas, tem aceitado a posição de que qualquer teoria cientificamente estabelecida sobre desenvolvimento biológico é aceitável. Do ponto de vista teológico, embora nem por isso seja verdadeira, se com isso não forem negados os ensinos da Igreja acerca da criação sobrenatural e especial da alma humana. Em outras palavras, pode-se deixar o corpo físico aos cuidados de uma evolução teisticamente guiada, mas a alma pertence exclusivamente a Deus. Esse dualismo é perigoso, viu? Abrindo um campo aí para que dentro da evolução, dentro da questão biológica, adote-se os pressupostos levantados aí por esse evolucionismo, um evolucionismo teísta, um evolucionismo que é conduzido por uma inteligência superior, que é conduzido por Deus, tá? Então temos aí uma tentativa, de conciliação entre uma ideia evolucionista, entre esses pressupostos científicos, essas teorias e o relato bíblico, tá ok? Então existe aí um dedo do Criador, trazendo a existência, mas depois que trouxe a existência houve uma evolução, então, uma tentativa de conciliação. E quando entra no campo imaterial da alma e do espírito, então, por exemplo, a Igreja Católica tem se posicionado assim. Aí é um campo totalmente pertencente à área divina, Então aí Deus fica principalmente com toda a área espiritual, sendo a área material um campo onde pode se adaptar a uma teoria evolucionista. Esse dualismo aí é bastante perigoso. Pensamos que a posição desses apologistas católicos romanos é uma ideia útil, que merece a nossa consideração. A partir desse posicionamento, palavras minhas aqui, a partir desse posicionamento é que se vê, por exemplo, um desenvolvimento muito forte de certas teorias que são endossadas e são colocadas quase como verdades absolutas,
e elas ganham todo o apoio, elas ganham assim toda a liberdade de afirmação dentro das academias, das faculdades, das escolas, da mídia. Elas são colocadas como verdade factual, sendo na verdade a narrativa bíblica relegada ao campo dos valores. Tá? Essa análise é feita por Nancy Pearce no livro Verdade Absoluta. Então a religião sendo colocada somente como detentora dos valores e esta ciência, esses postulados científicos, sendo detentores dos fatos, nós temos que a Bíblia Sagrada, a religião de modo geral, e a Bíblia Sagrada, a revelação divina, ela fica relegada somente a um campo religioso, filosófico. Tá? Ela não influencia a vida de modo geral, ela fica apenas relegada a este campo místico, religioso, filosófico. E a vida, o dia a dia, a vida mesmo, de fato, né, as explicações, né, que vão esclarecer dúvidas com relação às coisas factuais, às coisas empíricas, às coisas da existência humana, elas são entregues totalmente a essas teorizações científicas. E com isso temos, por exemplo, né, o darwinismo social, que veio causar grandes destruições. Então, aquilo que se acredita como fato, aquilo que explica a vida de verdade, aquilo que é empírico, que é provável, né, que pode se analisar e provar, e sendo entregue à ciência, na verdade produziu monstruosidades como o darwinismo social, no qual alguns se entendem uma raça evoluída, que pode então se colocar sobre as outras, porque o mais forte é que prevalece, o mais forte é que tem que perpetuar a sua espécie. Tá? Então, a partir disso aí, monstruosidades foram produzidas no mundo. E, na verdade, o que abriu muito campo para isso foi essa visão dualista. Tá? Essa visão dualista. Então, as verdades bíblicas, conforme temos visto alguns autores ortodoxos agora afirmando e corroborando essa argumentação com argumentos científicos também, as verdades bíblicas não estão relegadas a um campo de valores apenas, a um campo metafísico, a um campo filosófico e espiritual. Elas interagem com a vida em todos os aspectos, elas são fatos, tá? Agora, claro, a descrição delas está dentro da linguagem do autor que está circunscrito à sua época. Então nós temos que olhar a linguagem daquele autor, olhar a linguagem de Moisés, entender que ele viveu há 1500 anos antes de Cristo, entender que ele só poderia falar mesmo daquela maneira, porque era a sua possibilidade, mas entender que o que ele falou, mesmo na linguagem em que falou, é de fato algo factual, é de fato algo real, é de fato algo que interage com a vida num campo de realidade, num plano real, e não somente num plano metafísico, ou ideológico, ou filosófico, ou místico, ou religioso. Tá? Esse dualismo tem que ser quebrado, porque ele produziu e continuará produzindo muitos males, muitos prejuízos. A Bíblia Sagrada ela não é um livro só de valores, é um livro de fatos, é um livro que interage com a vida de modo geral. Por outra parte, afirmamos que ninguém realmente conhece a verdade a respeito das origens, exceto a afirmação de que a mente divina está por detrás de toda a operação, desde o começo. Mas o modus operandi dessa operação precisa continuar sendo discutido. Se a alma pertence a Deus, tendo provido dele e estando destinada a retornar a ele, então qualquer doutrina concernente ao corpo físico, por mais interessante que seja, não é crítica para a nossa fé. Não é crítica para a nossa fé. Então ele apela, né, para estabelecer de fato essa dualidade, né? Estabelecer essa dualidade. Ele não acha estranho, ele não lida de uma forma ele não lida de uma forma preocupante com ela. Na verdade, ele está bem tranquilo, e ele na verdade diz que estas investigações no campo dos fatos / ciência empírica, né, / evolução natural, evolução randômica ou darwiniana das espécies, por mais argumentos que elas construam, por mais que elas consigam de fato se impor, elas nunca tocarão no campo espiritual, elas nunca conseguiram afetar o campo espiritual. Tudo bem, isso aí foi um argumento de fato bastante utilizado, mas ele tem certos riscos. Então, a posição que temos observado na atualidade é de fato afirmar a literalidade da Sagrada Escritura e corroborar essas afirmações de literalidade com muitas investigações que têm contraditado aquilo que se julgava como uma teoria definitiva.
aquilo que se julgava como verdades, quase como verdades absolutas, né? Temos observado aí de fato alguns homens de Deus que têm trabalhado, né, têm elaborado de fato nessa afirmação da literalidade bíblica, tá? De que a Bíblia Sagrada, da forma dela, com a linguagem dela, ela falou de coisas que são factuais, que de fato estão relacionadas à vida, tá? À origem de todas as coisas, a criação dos seres, a criação do ser humano e a forma correta de se relacionarem dentro deste mundo. Ainda quero trazer outra contribuição de Champlin, tá? Na volume 1, ali, volume 1 agora, primeiro eu li o volume 2, né? O volume 1 agora, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, tentativas de conciliação entre a ciência evolucionista e a Bíblia, páginas 958, veja só. Interpretações que tentam reconciliar a ciência com Gênesis. Veja só quais são. O grande hiato, ou a teoria da lacuna. Entre Gênesis 1 e 1 e 1 e 2 existiu um grande hiato, ou uma lacuna, de tempo no qual todas as eras geológicas que foram endossadas por essa perspectiva científica, né, evolucionista, tá? Todas aquelas eras geológicas que apontam aí bilhões de anos para a existência do universo, aconteceram. Então eles abrem um grande espaço, um grande hiato, uma grande lacuna, pegam toda essa teoria, todos esses bilhões de anos e jogam tudo isso aí dentro dessa lacuna. Falar, está encaixado aqui, elas estão presentes aqui, tá? Então é isso que eles fazem nessa grande teoria do hiato, no qual todas as eras geológicas aconteceram. Isto explica a grande idade da Terra, aliviando o problema de uma criação que aconteceu aparentemente há 6.000 anos, cálculo das genealogias. Outra, dia era, tá? E aí temos o criacionismo evolucionista, né? Teoria do dia era. Os dias de Gênesis não foram 24 horas, mas sim eras vastas. Às vezes essa teoria é combinada com a de número 1, né, da lacuna. Imensas eras existiram tanto entre o versículo 1 e 2, como também os dias. Há 3 dias mais intervalos. Os dias da criação eram de 24 horas literais, mas entre eles vastas eras existiram alternativamente. E aí já eram modificações que vão se fazendo, tentando justificar, sustentar certa literalidade, mas mesclar com outras teorias. Então essa teoria tentou dizer: o dia aconteceu em 24 horas, manhã e tarde, né? Todavia, logo após aquele ato criador naquele dia de 24 horas, seguia-se um grande período de eras. E aí, depois desse grande período de eras, novamente um outro ato criador num dia de 24 horas. Aí temos essa outra tentativa aí. Tentativas muito artificiais, né? Éden somente. A criação de Gênesis tenta nos informar somente sobre a criação do Éden, em 6 dias literais. O resto da criação não está descrita na Bíblia, além da referência vaga e geral de Gênesis 1 e 1. Então eles disseram, olha, na verdade, todo aquele processo indicado em Gênesis da criação em 6 dias literais, ele está relacionado somente ao Éden. Então aquela foi a criação do Éden, sendo a criação de sendo o surgimento de todo o vasto planeta, né, em torno do Éden, na verdade, uma evolução, tá certo? Um surgimento randômico conforme indicado pela ciência por estas áreas científicas. Eras concorrentes e sobreimpostas. Deus, sendo um ser além e fora do tempo, criou em tempos curtos e longos, concorrentes e sobreimpostos. Não podemos delinear dias ou eras distintas e separadas, e qualquer discussão de tempo em relação à criação é artificial. Então aí eles até complicam um pouco, né? Como se houvesse então a confluência de duas realidades, uma na qual Deus de fato está criando em 6 dias literais, e outra que está convivendo com ela como uma realidade paralela na qual de fato o mundo está se desenvolvendo nesses bilhões de anos, tá? Então é uma confusão, uma coisa assim que de fato vai ficando cada vez mais confusa, né? Perturbadora. O dia revelador. Os dias da narrativa de Gênesis foram dias de revelação e foram de 24 horas literais. Deus revelou a Moisés em 6 dias o esboço da criação, mas como ele realmente criou e quanto tempo ele levou são fatos não revelados. Então ali seria na verdade não
a indicação do tempo cronológico em que Deus criou, em que Deus trabalhou, mas seria sim os dias em que Deus revelou. Então eles começam a virar jogo de palavras, né? Então eles falam, não, foram de fato 6 dias, sim, foram 6 dias literais, sim, mas não esses dias literais estariam relacionados ao trabalho de Deus. Deus trabalhou em 6 dias e descansou no 7º. E sim estão relacionados no tempo em que Deus revelou. Deus foi revelando a Moisés. Primeiro dia fiz tal, segundo dia fiz tal, terceiro dia tal. E aí por aí vai. Então eles vão colocando dessa forma, uma tentativa aí, através desse jogo de palavras, né? Adaptar, então, né? Colocar então uma conciliação entre uma coisa e outra. A semana dividida ou simetria dupla. A descrição de Gênesis incorpora um método literário pelo qual o primeiro dia é paralelo ao quarto, o segundo ao quinto e ao terceiro, ao sexto. Olha só, o primeiro é paralelo ao quarto, o segundo ao quinto e o terceiro ao sexto. E estes pares são complementares. O fator tempo, segundo essa teoria, é artificial. Tá? Então temos aí outra teoria que tenta alegorizar, né? Então é uma visão alegorizada sobre essas narrativas, agrupando em blocos. Então ele vai agrupando o primeiro e o segundo, um bloco, né? Terceiro e quarto, outro, quinto e sexto, perdão, isso mesmo, primeiro e segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto, são blocos diferentes agrupados, né, desta forma artificial, para falar acerca do processo no qual Deus vai criando. E esse processo criativo de Deus também pode ser conciliado com um processo evolutivo. Tá? Então, novamente, uma leitura alegórica acerca desses textos. A avaliação dessas teorias. A simples leitura do registro de Gênesis mostra que o escritor pensava em dias literais, e bem provavelmente de um tempo relativamente recente. Essas diversas teorias são tentativas de incorporar a história de Gênesis dentro dos conhecimentos da ciência moderna. Elas são truques teológicos e filosóficos, embora tenham elementos obviamente verdadeiros. Interessante, né, a posição. Ele de fato coloca aqui as coisas como são. A narrativa bíblica não pode ser tão manipulada, adaptada para atender interesses diversos, né? Então ele coloca aqui que a narrativa bíblica, na verdade, ela comunica sim a ideia da criação em 6 dias literais, tá? Essa é a posição do autor sacro. Uma interpretação mais provável, a criação como um novo início. Existem evidências em favor da criação adâmica ser uma renovação e não uma criação absoluta, teoria da lacuna. Tá? Parece que a Terra já passou por mudanças nos polos mais de 400 vezes. Isso quer dizer que por muitas vezes vastas destruições têm arrumado de modo diferente os continentes, trazendo destruições quase completas da Terra. Aparentemente as últimas duas correspondem bem, em termos de tempo, às histórias bíblicas de Adão e Noé. Neste caso, a história de Adão seria um novo começo. Então veja aí como está abordando essa questão, né? Neste caso, a história de Adão seria um novo começo, não o começo absoluto da raça humana. Existiam, portanto, muitas raças humanas anteriores à adâmica. Veja só, então esse tipo de afirmação é uma teorização, tá? Uma tentativa de teorização para conciliar a narrativa bíblica a certas evidências científicas, e não somente as evidências, mas a interpretação que se faz delas. É algo que é muito interessante observado em outras palestras do Adalto Lourenço. Todo o problema não é a evidência, o problema é como se lê a evidência. Então, muitas das vezes, para corroborar certa visão, certa teoria, observa-se aquilo que se espera, observa-se aquilo que se quer observar, tá certo? Se deduz de uma forma que venha a corroborar certo pressuposto. Então, o problema não é a evidência, o problema é a leitura que se faz dela. E aqui temos, né, a questão de se criar essa teoria de uma raça pré-adâmica para se atender, muitas das vezes, a certas leituras que fizeram dentro do campo da antropologia, alegando a existência de seres humanos que viveram milhões de anos atrás, tá? Alegando a existência de seres humanos que passaram por um processo evolutivo, que sofreram grandes modificações dentro da sua constituição corporal.
Então, a partir desse tipo de leitura que se faz em cima de algumas evidências, essas teorizações, certos teólogos teístas evolucionistas se veem na necessidade de criar esse tipo de teorização, criar esse tipo de elaborar, né, esse tipo de perspectiva aqui, na qual teria existido uma raça pré-adâmica. Tá? Então, onde a Bíblia Sagrada afirma, qual é o respaldo que a Bíblia Sagrada dá a esse tipo de ideia aqui? Então, esse que é o problema, né? Nesse caso, a história de Adão teria sido um novo começo, não um começo absoluto da raça humana. Existiriam, portanto, muitas raças humanas anteriores à adâmica. A história bíblica então nos informa sobre a renovação da raça, e esta raça é aquela que iniciou a história do homem como nós o conhecemos. Gênesis 1:1, todavia, é uma declaração geral sobre Deus, como Criador absoluto de tudo e em qualquer tempo. A teoria da grande explosão da astronomia moderna pode ser combinada com a teoria das mudanças dos polos. Existem também grandes ciclos cósmicos, não somente grandes ciclos terrestres. Há mais de 16 milhões de anos, houve uma grande explosão de matéria condensada que deu início à criação que nós conhecemos na astronomia. Mas antes disso, houve inúmeras explosões que iniciaram inumeráveis ciclos de bilhões de anos cada. Uma vez que o poder da explosão se dissipa, a matéria perde força da gravidade, volta na outra direção. Uma vez que se condensa novamente, outra grande explosão ocorre. Esse processo continua e é um fator sem data e totalmente além de nossa imaginação. Conclusão: existem grandes ciclos cósmicos e terrestres. As grandes explosões criam os cósmicos e as mudanças dos polos criam os terrestres. Temos ciclos terrestres dentro dos ciclos cósmicos, e todos eles são de imensa duração. Portanto, a criação cósmica que conhecemos agora é realmente uma história recente. Também o ciclo terrestre, que envolve a raça adâmica, é recente. Além dessas histórias recentes, sabemos praticamente nada sobre as obras de Deus na criação. Temos um mysterium tremendum, que as teorias dos homens e suas cosmogonias são infantis demais para explicar. Portanto, as diversas tentativas de reconciliar a história de Gênesis com a ciência moderna são fúteis. Então ele se posiciona de fato rejeitando muitas dessas teorias tão artificiais, né? Também a explicação da própria ciência sobre tudo isto é essencialmente fútil, embora perfeitamente legítima. Todas as explicações são simplesmente gritos na noite misteriosa das obras de Deus, mas é legítimo gritar e procurar cada vez mais por entendimentos mais aperfeiçoados. Veja só. Ele vê tanto essas teorias científicas levantadas quanto as tentativas de leitura literal da Sagrada Escritura, ele vê ambas como infantis e fúteis, tá? O que ele diz? Na verdade, há sim um grande espaço, uma grande lacuna na qual se desenvolveram todos esses processos que são hoje verificáveis, tá? Então ele endossa essa verificação, essa forma de leitura dessas evidências. Então ele diz, essas leituras não são questionáveis, elas estão aí e a leitura delas é correta. Então a leitura delas de fato indica bilhões de anos, indica processos, né, que de fato se desenvolveram há tempos imemoriais, tá? 600 bilhões de anos de desenvolvimento desses processos, tá? E o que faremos então? Existe uma terra jovem que é fruto da criação divina em 6 dias, tá? Literais, sendo o 7º dia o descanso de Deus, qual cessou sua obra criadora. Não cessou seu governo, seu trabalho, e sim a obra criadora. Então essa terra jovem está ligada, essa narrativa bíblica está ligada a esta terra jovem, tá? Agora, essa terra jovem não é necessariamente uma explicação sobre o todo. Essa é a questão. Essa terra jovem é uma explicação sobre a parte. Que parte? A nossa. A nossa história. Nossa história é jovem, tá? Narrativa bíblica, não adianta ficar alterando ela, adaptando. É aquilo ali. São 6 dias, no 7º descansou. E essa descrição é em relação à nossa história. Só que a nossa história não é uma descrição da história total. É simplesmente a nossa história, nossa jovem história de 6.000 anos. Atrás disso, há uma cortina que nos separa da realidade total. E a realidade total, por exemplo, pode se encaixar com a teoria da lacuna.
Então existe aí um grande ato, uma grande lacuna, onde se desenvolveu uma história de bilhões de anos atrás e que não nos é acessível, uma vez que não nos foi esclarecido. E a ciência nos indica algumas evidências, mas também não consegue uma explicação definitiva. Então Champlin se posiciona mais ou menos desta forma aí, abrindo então essa lacuna, conciliando essas ideias desta forma. Existe sim, a narrativa é de 6 dias literais, a Terra é jovem, mas não essa narrativa acerca da Terra não é a narrativa acerca da totalidade do universo, mas somente a narrativa acerca da criação da nossa Terra, sendo a totalidade do universo uma outra coisa que não conseguimos analisar, não temos competência para analisar. Então mais ou menos é assim. Aí temos aí essas propostas de evolução teísta, tá ok? Então a evolução teísta mínima, pouca interferência de Deus. Então Deus somente criou, e a partir da criação de Deus, tá, veio então todo um desenvolvimento natural decorrente disso. Então Deus criou, depois tudo isso se desenvolveu naturalmente. Então aí concilia, né, toda essa evolução natural das espécies, a origem randômica é destruída, né? A origem então é inteligente, o design é inteligente. Só que o design é mínimo. Então Deus apenas criou, depois que Deus criou, deu corda no relógio e deixou correr. Evolução teísta máxima é no qual você tem já a perspectiva da tanta criação do universo, a criação do ser humano e também a alma humana, já uma abordagem acerca da espiritualidade de uma forma mais intensa. Então temos aí, por exemplo, aquele posicionamento que Champlin nos escreveu da Igreja Católica, né? Então a ciência discute em relação ao corpo, mas a alma é um território totalmente divino. Então coloca aí a intervenção divina somente para o campo espiritual. A evolução deísta, né? Muitos filósofos adotam esse posicionamento, não negando a existência de Deus, né? De fato admitindo, existe uma inteligência que criou, que conduziu esse processo, mas ele não está governando nem interagindo diretamente, né? Mas ele simplesmente criou e deixou isso nas suas próprias leis, né? Criou, colocou as suas leis e deixou acontecer. Então Deus ele está distante de nós, Deus não está se relacionando conosco. Não adianta orar, não adianta crer em milagres, Deus não intervém na natureza. Então o deísta se comporta dessa maneira. Aí temos o panteísta e o paneteísta, né? O panteísta, Deus é tudo, tudo é Deus. Então na verdade o universo é Deus, não é que o universo foi criado por Deus, o universo é Deus. Na verdade nós estamos dentro de Deus. Deus são as coisas, Deus são os objetos, Deus são os animais, tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Estamos dentro, né, de Deus. E o paneteísta encara a perspectiva da existência de fato de um Deus superior, mas cercado de toda uma pleiade de outros deuses que também colaboram com ele. E aí temos, por exemplo, as cosmogonias, né, e as cosmologias antigas que falam acerca da guerra dos deuses, né, para o surgimento, deuses que queriam impedir, outros que venceram a batalha e deram então início à criação de todo o universo que presenciamos hoje, tá? Então o panteísmo encara tudo como sendo Deus. Deus é a própria matéria. E o paneteísmo diz que existe um Deus cercado de diversos deuses que também interagem com ele nesse processo. Argumento da evolução teísta é aquilo que desenvolvemos, tá? Agora, só uma coisa que eu quero relembrar, dentro daquilo que já conversamos, que já discutimos, daqui a pouco já vou encerrar a aula, e vou depois gravar mais um vídeo falando acerca de outros materiais que eu quero trazer aqui. Mas ainda acerca daquela primeira leitura que fizemos em Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, conforme está aí, né, no ponto mais alto aí do seu vídeo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1 e 2. Só para deixar fixada, né, esta análise, sem forma e vazia, né, torru e borru, vazia e desocupada. A leitura, né, que foi inclusive favorecida aqui por Champlin, né, da teoria da lacuna, teoria do hiato, ela procura fundamentar a sua exegese em cima da interpretação dessas palavras, torru e borru. E principalmente fazendo com que elas interajam bastante, de uma forma muito próxima, da leitura que Isaías e Jeremias fizeram dessas palavras, como eles empregaram essas palavras nas suas profecias. Então temos os textos de Isaías 34:11, 45:18 e Jeremias 4:23. Se baseiam nesse vazio para exemplificar o resultado de uma destruição. Mas não é o caso daqui, Gênesis 1 e 2, pois o verbo raiar,
está relacionado a estava e não a tornar-se. Então não adianta você pegar uma palavra e você construir toda uma teologia em cima de uma palavra. Você tem que ver quais outras palavras estão relacionadas a ela dentro da frase e como aquelas palavras conduzem a interpretação. Então, quando você olha para o contexto de Isaías e Jeremias, eles de fato estão falando de uma desolação causada por uma guerra, uma destruição causada por uma intervenção, um reino que entrou ali e fez aquela devassa, tá? Então, por isso, tornou-se sem forma e vazia, na leitura de Isaías e Jeremias, uma vez que eles estão, dentro da sua profecia, abordando a questão de uma destruição causada. Agora, quando você transporta, você força a exegese, você produz uma exegese, né? E você força essa leitura para que ela seja a interpretação prioritária de Gênesis 1 e 2, aí você não está respeitando aquilo que o próprio texto te fornece. Então, enquanto lá em Isaías e Jeremias aquela destruição foi o resultado de uma batalha, de uma guerra, aqui em Gênesis o texto não favorece essa leitura, uma vez que raiar significa estava, ou seja, naquele momento, naquele quadro, naquela situação, como estava toda a terra, toda a criação, como estava todo o universo. Estava vazio e desocupado. Estava, não se tornou. Para ser se tornou, teria que se utilizar outra palavra. A palavra utilizada foi raiar, e raiar não é tornar-se, sim estava. Então ali é uma descrição do caos primordial, o caos no qual estava aquele universo antes da intervenção criadora, antes da intervenção divina para trazer ordem, para trazer organização. Tá, okay? Então quando Deus interveio, organizou tudo aquilo, colocou tudo em ordem, colocou cada coisa no seu lugar e trouxe então a ocupação quando criou os seres que ali habitaram, que ali passaram a habitar. Então ali apenas estamos num processo criativo, ainda não está organizado, mas estará. Quando Deus então der a ordem e tudo se organizar, tudo estiver no seu lugar, atendendo à vontade de Deus. Trevas cobriam a face do abismo, veja só, Rosek. Essas trevas estão associadas à desordem e serão iluminadas pela luz vinda de Deus. Então temos aí as trevas, não como algo maligno, tá? Não como algo decorrente de uma atuação diabólica, mas as trevas simplesmente como algo borrado, algo que ainda será moldado, algo que ainda será aperfeiçoado, tá ok? Então temos essas trevas como algo que não pode ser descrito ainda, uma forma descritível, uma forma perceptível, mas será quando Deus então der a forma, e aí tirar essas trevas, tá? Tirar essa desordem. Veja, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí vemos a figura das águas. Eu já havia falado, algumas cosmologias antigas gostam de usar a imagem da água, porque a água, sendo fluida, ela não consegue te comunicar uma forma definida. Ela está constantemente se amoldando, né? Está constantemente nessa fluidez. Então, essa fluidez comunica essa questão da situação na qual estava esse universo primeiro, que seria então moldado pela ordem divina. Então era como que água, eu acho que é a melhor forma da descrição nesse estado. O Espírito de Deus se movia. Veja, o Espírito Santo está presente desde muito antes do Pentecoste e é o elemento vivificador de todo o universo. É interessante que muitas das vezes escapa a nós esta realidade do Espírito Santo de Deus, de que o Espírito Santo de Deus ele é o vivificador de todo o universo. Se o Espírito Santo de Deus tirasse sua presença do universo, tudo retornaria ao caos e à desordem. E todas as pessoas perderiam, naquele imediato momento, perderiam a sua vida, perderiam a sua existência. O Espírito Santo de Deus é aquele que dá vida, é aquele que dá movimento em todas as coisas. Inclusive até aqueles que estão contra ele, aqueles que blasfemam dele. Mas ele, pela sua infinita misericórdia, é aquele que produz toda esta vida na qual estamos inseridos. E podemos ver a glória de Deus por causa da sua vivificação, por causa da sua presença, da sua movimentação. O Espírito Santo de Deus que vivifica todo o universo. Todos eles esperam em ti, que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico.
quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Salmo 104, 37, 27 e 30. O imenso valor do Espírito Santo como vivificador de todo o universo. Aquele que se movia sobre a face dessas águas primevas, que simbolizavam todo esse estado caótico. E ele já começou ali um processo de transformação, vivificação, de organização de todas as coisas. A atuação do Deus Trino, de Deus Triuno, desde sempre, desde a eternidade. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Gênesis 1, 3 ao 5. A criação da luz. E a criação da luz antes mesmo da criação dos luminares. Do astro e do satélite que rebate então a sua luz. Então vemos aí uma outra luz, Vemos aí uma luz de origem divina e que ilumina todo o universo e que estará presente no tempo escatológico quando este astro não mais for útil, quando não mais for necessário. Será a luz divina que iluminará a Nova Jerusalém. Será a luz divina que iluminará o tempo escatológico, o planeta que iluminará o espaço no qual habitaremos no tempo escatológico. E a mesma luz divina que está presente antes mesmo da criação do astro, antes mesmo da criação do Sol, tá certo? Então Deus criou a luz e a luz se propaga no universo, trazendo a separação entre trevas, tá? Afastando as trevas e fazendo prevalecer então a sua luz, e dentro da sua luz a possibilidade de toda a criação, da existência de todas as coisas. Haja luz. Deus não necessita dos astros para fornecer luz à sua criação, sendo esses criados apenas no quarto dia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, veja, perceba, e esta era a luz dos homens. João 1, 3, 4. Cristo Senhor, no qual está a vida, e a vida era a luz dos homens. Como a luz de Deus ilumina todas as coisas, vivifica, traz vida e sustenta a vida dentro do nosso universo. E Cristo, aquele que é o Logos divino, aquele por meio de quem tudo foi feito. Tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E ele é a luz. Então a luz além do sol. Por isso que temos que ter essa leitura mais atenta para vermos que existe algo da parte de Deus para todos nós e que está além desse sistema no qual estamos hoje contidos, Estamos limitados ao tempo e espaço, Vemos sempre constantemente o sol se pôr, raiar no horizonte. Estamos ligados a essa atividade. Só que temos uma luz que vem da parte de Deus que é independente deste sol, tá certo? Que é a luz que ilumina de fato, que trouxe a criação, a existência de todas as coisas. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Então vemos a manifestação da luz além da questão do sol, tá? Além dos luminares. Questão da luz que vem da parte de Deus, e encontramos ela em Cristo Jesus. De fato, essa luz que se manifestou no ato criador, trouxe a iluminação, trouxe a separação das trevas, colocando cada coisa então no seu lugar e colocando tudo em ordem para a sua glória. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Temos Apocalipse 21, 23 e 24. Eu quero trazer duas colocações. A nota de MacArthur e o comentário de Champlin. Tá? O comentário de Champlin agora no Antigo Testamento, versículo por versículo. Estava lendo a obra Teologia, Filosofia, Bíblia, Teologia e Filosofia. E agora quero trazer também uma contribuição de comentário, o Antigo Testamento, versículo por versículo. Primeiro, aqui na Bíblia de MacArthur, a nota acerca do primeiro dia. Veja só, estamos falando aí sobre Borru e Torru, acerca da confusão e vazio. Trouxemos um esclarecimento, tirando um pouco dessa ênfase que a teoria da lacuna lança sobre isso, e até certa distorção que produz em cima disso aí. E agora acerca da literalidade do dia de 24 horas, tá ok?
Então vamos ver aí um pouco sobre como MacArthur lida com essa questão, né, do dia ser literal, ser de fato um dia de 24 horas. E depois vamos ver um pouco mais, né, sobre essa questão desta narrativa da criação ser sim a narrativa da criação de todo o universo, e não simplesmente de ser uma narrativa à parte da criação de uma Terra jovem, que na verdade não é uma explicação total sobre a criação do universo. Então vamos ver, depois vamos dar uma olhada melhor acerca disso. Primeiro aqui acerca da literalidade do dia de 24 horas. Primeiro dia. Deus estabeleceu o padrão de criação em 7 dias, os quais constituíam uma semana completa. Dia pode referir-se a 1. A parte clara do período de 24 horas. Né? Temos aí capítulo 1, versículos 5 e 14. 2. Um período de tempo estendido. Temos versículos 2 e 4. Ou 3. Um período de 24 horas que basicamente diz respeito à completa rotação da Terra em torno de seu eixo, chamado tarde e manhã. Isso não pode significar uma era, mas apenas um dia, reconhecido pelos judeus de um pôr do sol a outro pôr do sol. Eu cito vários versículos aqui, 8, 13, 19, 23, 31. No hebraico, dia, seguido de adjetivos numerais, sempre designa um período de 24 horas. Quando se compara a ordem da semana em Êxodo 20, versículos 8 a 11, com a semana da criação, esse entendimento do elemento tempo é confirmado. Então, a literalidade de Gênesis em relação ao dia de 24 horas, ela é corroborada pelo texto de Êxodo 20, 8 a 11, quando estabelece a semana, né, com descanso no dia 7º, e para isso, para fortalecer esse argumento de Moisés naquele texto, ele faz menção da criação. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. E aí ele fortalece o argumento do descanso do sábado em Êxodo 20, 8 a 11. Pressupondo então, eu falei literalmente ali. Eu falei literalmente ali. E aquela literalidade se reflete aqui. A literalidade de Gênesis em relação aos dias da criação de 24 horas se reflete em Êxodo 20, 8 a 11 com relação à literalidade daquela semana e aqueles dias de 24 horas. Com a semana da criação, esse entendimento do elemento tempo é confirmado. Um ciclo desses de luz e trevas significa que a Terra estava girando em torno de seu eixo, de modo que havia uma fonte de luz em um lado da Terra, embora o Sol ainda não tivesse sido criado. E aí temos a fonte de luz, não necessariamente no Sol, mas sim na ordenança de Deus, né, para que essa luz passasse então a existir. Então essa luz é advinda mesmo da própria ordenança, né, do próprio poder de Deus. Então Deus é que fornece essa luz nesse ato criador, e esse dia, conforme contemplado aí, de fato indica, né, uma literalidade num dia de 24 horas. Tá? Um pouco mais acerca desta luz, que é muito interessante esse tema, veja só, agora Champlin vai nos indicar aqui no comentário, versículo por versículo, do Antigo Testamento. Página 11, disse Deus, haja luz e houve luz. Várias antigas cosmogonias falavam de uma luz primeva que nada tinha a ver com a luz solar. No relato de Gênesis, temos uma luz antes da criação do Sol, versículo 14, né? O que só teve lugar no 4º dia da criação. As cosmogonias babilônica, indiana, grega, fenícia falam sobre essa luz primeva. Muita especulação estéril acerca, né, da criação dessa luz. Alguns supõem que a luz vinha do Sol, que já existia, mas que ainda não tinha sido posto como centro da órbita terrestre, conforme sucedeu mais tarde. Outros veem uma metáfora na expressão que não pode ser compreendida por meio de explicações literais. Certo intérprete aludiu a uma espécie de corpo luminoso, não Sol, que se movimenta de leste para oeste e que posteriormente teria sido transformado no Sol. Outros lembram a coluna de fogo e de nuvem da história posterior de Israel, pensando então que havia algo parecido com isso. Todas as explicações são inúteis, como coloca aqui Champlin. A luz e as trevas. Apesar de não podermos entender bem a declaração do autor sacro, as lições morais e espirituais são óbvias. É preciso o Espírito de Deus para que o caos escuro da vida de um homem seja iluminado.
Ver no dicionário o artigo sobre a luz, a metáfora da luz. Escrituras prevêem que a obra de Deus culminará na era futura em que não haverá mais trevas. Apocalipse 22:5. Deus é luz, os homens são luzes quando são piedosos. Jesus é a luz do mundo. Israel Israel seguia a luz de Deus ao ser libertado do Egito. Êxodo 3:21. Ver também Isaías 45:7. Esse último versículo afirma que Deus também criou as trevas, embora hesitemos em afirmar tal coisa. Espiritualmente falando, porém, as trevas existem com um certo propósito, até que venham a ser finalmente revertidas. E viu Deus que a luz era boa ainda, capítulo 1, versículo 4. Essa luz era uma perfeita representação de seu pensamento, um reflexo da essência de seu ser. Portanto, Deus é luz. Essa luz era agradável, deleitosa, útil. Foi o primeiro passo na reversão do caos escuro. É interessante que as lendas babilônicas atribuem a criação a Marduk, o Deus Sol. Os homens percebem a importância capital da luz, da qual dependem toda a vida e a ordem. Em tudo isso, porém, não devemos procurar menos fatos científicos, e sim verdades espirituais muito importantes. A luz é boa. Ele continua aqui. Os egípcios adoravam o Deus Sol, Ra. No zoroastrismo adoravam o Senhor da Luz. A luz é um dos símbolos de Deus. Aponta para a vida e a iluminação. E essas coisas são boas. Até os aldeões do vale do rio Nilo sabiam que toda a vida e bem-estar depende do Sol. O Sol que faz sucederem-se as estações do ano, fazendo a semente brotar. Os homens perdem-se em uma floresta. Mas o sol, brilhando por entre as árvores, ilumina-os e confere-lhes orientação. Os homens temem as trevas. O homem primitivo acendia fogueiras para proteger-se durante a noite. Muitas pessoas não conseguem dormir se no aposento não houver alguma luz. O salmista falou de Deus como quem está coberto de luz, como de um manto. Salmo 104:2. A luz é associada à retidão e à alegria. No Salmo 97:11. Não é fácil alguém acreditar em Deus quando se vê isolado nas trevas, mas quando a luz ilumina, a fé cresce. Só os criminosos regozijam-se nas trevas. Ao justo é garantido que a luz aparecerá no meio das trevas. Salmo 112:4. A palavra divina, a palavra de Deus é criativa. Deus falou e a luz penetrou no caos. Versículo 1. Quanto às diversas explicações sobre o poder criativo, é interessante observar que as cosmogonias babilônica, egípcia e indiana representavam a palavra divina como um poder criador. O homem reconhece isso de alguma maneira instintivamente. Talvez os antigos acreditassem na palavra como uma espécie de mágica divina. Mas no livro de Gênesis a palavra origina-se no poder e na vontade de Deus, pois ele falou e tudo se fez. Salmo 33:9. O Logos, a palavra de Deus. Os intérpretes costumam ligar a palavra de Deus no primeiro capítulo de Gênesis com o Logos. Veja o versículo 1 e as explicações acerca disso, tá certo? Então temos aí muitas declarações de Champlin com relação à importância da luz e declarações de cunho teológico, mais pastoral, falando da importância do referencial bíblico da luz como a iluminação de Deus, o esclarecimento, a criação, a verdade, a forma como Deus de fato ilumina-nos e nos coloca então diante da sua presença, diante da sua maravilhosa pessoa. Então temos a luz, o seu grande referencial, e como Deus de fato é um referencial para nós, acima até das situações cosmológicas, da iluminação advinda do astro, do sol, tá certo? Temos aí Deus como sendo de fato a nossa fonte primeira de luz e nossa fonte final de iluminação. Só para falar um pouco melhor aí acerca da luz. Aqui é aquilo que eu já havia trazido de explicação, somente um outro texto aqui para concluir. Nos dois casos abaixo, o caos e o vazio são resultado de destruição, diferentemente do caso de Gênesis, onde temos a ausência de forma e o vazio de uma terra a ser trabalhada pela ação criativa da palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
João capítulo 1, versículos 3 ao 5. Veja que João nos descreve aí o ato criador, né, de Cristo, o Logos divino, por meio de quem tudo foi feito. Então, nesse processo de se fazer, nesse processo de criar, a linguagem empregada pelo autor, a linguagem empregada pelo homem de Deus, inspirado pelo seu Santo Espírito, né, em Gênesis, é trazer para nós que as coisas estavam ainda sem forma, as coisas estavam ainda caóticas e vazias, quando então Deus interveio e trouxe tudo então à ordem, tá certo? Trouxe ordem ao caos, trouxe ordem àquilo que ainda era disforme. Então é apenas nesse sentido, dentro daquele concepção exegética de raya, né? Era, né? Não tornou-se, ok? Estava e não tornou-se. E os textos, né? Isaías 45:18, pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez, Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há um outro. Então temos aí a situação na qual Isaías, né, profeticamente vê a destruição e dá a declaração, Deus não criou essa terra para estar vazia. Ela ficou vazia por quê? Por causa da destruição trazida pelas guerras. A guerra, a invasão, a matança ficou vazia, mas não é para estar vazia. Será novamente habitada. Essa é a questão. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Veja como ele coloca, né? Então ele usa mesmo. O movimento é Gênesis foi que trouxe essa declaração num plano original. E Jeremias vai usar essa declaração no plano original adaptada ao seu momento. É Jeremias que adapta aquela expressão. É Jeremias que adapta aquela expressão do início ao seu momento. O momento de Jeremias houve uma destruição. Não estava assim. Foi destruído. Ficou sem forma e vazia. Agora, não necessariamente continuará sem forma e vazia. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. E para os céus e a sua luz tinha desaparecido. É como se a destruição fosse tão intensa que houvesse desaparecido toda a forma de vida, de existência, de ordem, né? O caos tivesse estabelecido de uma forma total. Claro que é uma hipérbole. O autor está empregando toda uma força de expressão para mostrar a intensa destruição que ele presenciou, né, na sua terra amada, né, de Israel, de Jerusalém. Tá? Então é esse sentido. É Jeremias que toma de empréstimo aquela descrição e adapta a sua situação. Tá, ok? É isso que temos aí em relação a essas declarações. Agora, outra contribuição que eu quero trazer aqui é acerca dos dias em Gênesis. E eu já vou fechar com essa. O tempo já se estendeu bastante aí. Então eu quero fechar com essa declaração encontrada aqui na Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler, corroborando também a ideia do dia de 24 horas. Ele traz outras teorias, mas eu não pretendo me alongar, tá? Então eu vou apenas trazer aqui como é que ele argumenta, tá? A questão do dia de 24 horas, e depois nós damos sequência aí com outros autores que vão também contribuir com um entendimento maior em cima da questão da criação, texto de Gênesis 1 e 2. Veja só, Dias de Gênesis, problema apresentado, né? Página 370 da Enciclopédia Apologética de Norman Geisler. Dias de Gênesis. O problema apresentado pela ciência moderna aos defensores da interpretação literal de Gênesis 1 é lendário. Como pode haver 6 dias literais de criação quando a datação científica tem demonstrado que a vida surgiu gradativamente ao longo de um período de muitos milhões de anos, ou bilhões até, né? Veja só. Com relação à vida seriam milhões, né? E com relação ao universo de modo geral seriam bilhões, conforme essas teorias. 6 dias de 24 horas. Os apologistas prontamente observam que esse problema é grave. É grave só para aqueles que acreditam em 6 dias sucessivos de 24 horas. Tá? Então esse problema é grave só para aqueles que acreditam em 6 dias sucessivos de 24 horas. Igual a 144 horas de criação. Isso não se aplica a outras posições de 24 horas, nem a posição que interpreta dias como sendo longos períodos de tempo. Argumento em favor dos dias solares. O problema é ampliado pelo fato de haver evidência prima facie, que indica que os dias de Gênesis 1 realmente são períodos de 24 horas. Considere os seguintes argumentos. Significado normal de Yom. O significado normal da palavra hebraica Yom, dia, é 24 horas, a não ser
que o contexto indique o contrário. O contexto, tá? O contexto indica o contrário. Mas o contexto não indica nada além de um dia de 24 horas em Gênesis 1. Os números estão em série. Quando os números são usados numa série, 1, 2, 3, de dias, referem-se a dias de 24 horas. Não há exceção a isso em outra parte do Antigo Testamento. A expressão tarde e manhã é usada. A frase houve tarde e manhã denota cada período. Já que o dia literal de 24 horas no calendário judaico começa no pôr do sol e termina antes do pôr do sol do dia seguinte. Gênesis 1 deve referir-se a dias literais. Os dias comparados a uma semana de trabalho. Segundo a lei de Moisés, Êxodo 20, verso 11, a semana de trabalho judaica de domingo a sexta-feira devia ser seguida do descanso no sábado, assim como Deus havia feito na sua semana de 6 dias da criação. Sabemos que a semana de trabalho judaica refere a 6 dias sucessivos de 24 horas. A vida não pode existir sem luz. Segundo Gênesis 1, o sol e as estrelas só foram feitos no quarto dia, 1:14. Mas havia vida no terceiro dia, 1:11-13. A vida, no entanto, não pode existir muito tempo sem luz. Logo, os dias não podem ter sido longos períodos de tempo. As plantas não podem viver sem animais. As plantas foram criadas no terceiro dia, 1:11-13, e os animais só no quinto dia, 1:20-23. Mas há uma relação simbiótica entre plantas e animais, um dependendo do outro para a sobrevivência. Por exemplo, as plantas liberam oxigênio e recebem o dióxido de carbono, e os animais fazem o inverso. Então, plantas e animais devem ser criados juntos, não separados por longos períodos de tempo. Então, temos aí esses argumentos que corroboram a ideia do dia de 24 horas, como abordado em Gênesis 1 e também reproduzido em Êxodo 20, verso 11. Ele vai trazer contra-argumentações aqui, mas quem tiver interesse, tá, em versos contra-argumentações, pode consultar aqui a enciclopédia de Norman Geisler. Eu acredito que para a nossa discussão aqui já é o suficiente. Vou agora encerrar nossa aula, tá? Na aula que vem eu pretendo trazer a contribuição do guia Wilmington, descrevendo agora os demais dias da criação e as características peculiares de cada um deles, tá? Os demais dias da criação. Depois eu quero trazer contribuições acerca do criacionismo, tá certo? O criacionismo científico, religioso e bíblico. E em cima do criacionismo científico, principalmente as importantíssimas contribuições de Adalto Lourenço. Vamos falar acerca do Adalto Lourenço, o livro Como Tudo Começou, tá? Uma leitura de algum trecho dele, uma contribuição de Matthew Henry e também um pouco sobre o mito da Terra plana. O mito da Terra plana. Este mito foi basicamente a criação de um espantalho caricaturizando a igreja de modo geral, a igreja da época, e ao agredir-se esse espantalho que foi criada essa teoria atribuída à igreja, como se fosse uma visão da igreja. Ao se espancar nesse espantalho, dizia-se estar espancando a igreja de modo geral, o conceito bíblico de modo geral. Mas é simplesmente a criação de um espantalho caricaturizando aquela importante instituição ou aquele importante texto bíblico, para então espancá-lo e afirmar a superioridade, a suposta superioridade da ciência como aquela que vem destruir argumentos mitológicos supostamente atribuídos à religião, tá certo? Então, encerramos por aqui e vamos dar continuidade na próxima aula com esses conteúdos importantes ainda dentro de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 e demais que falam acerca da criação de Deus. Até o dia 7º. Agradeço a todos. Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus.